Bom, terceiro vídeo em menos de 24 horas, reflexivo nesses dias, né? Vocês veem que eu tô tentando apelar para nudez de ombro e quem sabe com isso a audiência despenque de vez e eu seja processado por queimar a retina alheia, né? Eu queria. Não vou falar nada, não vou fazer as piadinhas de sempre de não compartilha, etc. Vou direto ao ponto. 100 mil mortos, 3 milhões de casos. E um presidente dizendo, vida que segue, o discurso negacionista passou por todas as etapas que eu previa. De início, não é tão grave, é só uma gripezinha, não vai morrer quase ninguém, vai morrer menos do que o pessoal de H1N1, não vai morrer 800 pessoas, não tem por que parar. Aí, quando as mortes começam a subir e esse discurso começa a ficar insustentável, a questão muda, é caro demais, fazer isolamento vai gerar muito impacto na economia. Isso tudo era muito previsível, todos esses discursos. Vai gerar desemprego, então é caro demais, melhor a gente aguentar o rojão. Depois, quando até mesmo esse discurso começa a se desgastar, começa o discurso do era inevitável. Vida que segue. O que é que eu posso fazer? Eu não sou coveiro. E o STF não deixou eu fazer nada, ou coisa do gênero. Há uma variação que eu não contava, que eu não previa, eu não sou vidente, né? Que foi mais usado pelo Ibanez, que é a culpa não é minha, é do povo, é da população. Essa é especialmente perversa, né? A população não aguenta mais ficar em casa, o pessoal não está mais conseguindo fazer o isolamento. Sendo que, bom, eu ainda não vi nenhuma rebelião social de pessoas. Os gatos estão estressando aqui, ignore os gatos, Anielo. Eu não vi nenhuma rebelião social de pessoal indo à rua, fazendo desobediência civil e quebra-quebra para dizer que a população não está conseguindo fazer. O que eu vi foi uma taxa de adesão caindo, junto com governos e prefeituras reabrindo a economia. Qual é o sentido de você, por exemplo, dizer para comércio de rua reabrir se você espera que as pessoas não vão para as lojas comprarem coisas? Isso não ia salvar, não ter nenhum impacto econômico, ia ser, na verdade, mais caro manter uma loja aberta e vazia do que fechada. Então, quando você reabre uma atividade econômica, você espera que as pessoas vão atrás dessas atividades. Falar que a população não está seguindo o isolamento e por isso está reabrindo é inverter as coisas. E é culpar a vítima, um hábito muito comum no Brasil, muito, muito comum. Então, a culpa nunca é do governante, né? A doença não é tão séria, a solução é cara demais, as mortes são inevitáveis, o STF não deixa eu tomar as medidas. Quais medidas? O que o STF impediu o cara de fazer? Impediu de não fechar. Impediu de, na verdade, não é nem impediu de não fechar, impediu de virar para os prefeitos e governadores: vocês não vão poder fechar. O que o STF diz, competência concorrente. Gente, 100 mil mortos, 3 milhões de casos. Outra coisa muito interessante de analisar é o otimismo desesperado, sabe? Pessoas que correm atrás de dados e interpretações maníacas para dizer que há alguma boa notícia no meio disso tudo. Existem boas notícias no meio disso tudo? Existem. Por exemplo, o sucesso da vacina de Oxford. Bacana, boa notícia. Ou coisas como a Austrália está conseguindo deter o número de casos. Bacana, legal. Ou falando do Brasil, o Amazonas está diminuindo o número de casos. Bacana, legal. Agora o pessoal fica tentando achar estatística maluca, interpretação doida, para dizer que nós que estamos revoltados com 100 mil mortes e 3 milhões de casos,
eu vou falar isso várias vezes, 100 mil mortes, dizer que a gente está ignorando certas coisas, como, por exemplo, o número de recuperados. Gente, eu queria 0 recuperados. A melhor notícia que a gente ia ter ia ser 0 recuperados. Porque 1 recuperado significa que uma pessoa ficou doente. E vamos lembrar, a Covid é uma doença com taxa de letalidade entre 0,5% e 3%. Vamos pegar na verdade, provavelmente a taxa real de letalidade é abaixo de 1%. Mas vamos falar dos 3% aí que tem a subnotificação que dificulta a gente estimar e dados oficiais apontam. Tem até lugares que os dados oficiais apontam 7% de mortes e coisas do gênero. Vai variar também de acordo com faixa etária, sistema de saúde, qualidade do sistema de saúde, saneamento. Mas, vamos lá, é uma doença que mata menos de 3% da população. Isso significa que a longo prazo, 97% dos infectados vão ser recuperados. O número alto de recuperados só significa que a gente está tendo muito tempo da doença, tempo suficiente para essa maioria estatística se recuperar. Isso não se a gente fizer o pior gerenciamento possível da doença e 100 milhões de brasileiros se contaminarem e a gente ter o pior gerenciamento de tratamento de saúde, 97 milhões vão ser recuperados. Olhar o número de recuperados não quer dizer lufas de bom trabalho. Não quer dizer nada. É claro que é uma boa notícia individualmente você saber, por exemplo, que seu tio, sua prima, seu amigo ou você se recuperou. Agora, socialmente, a gente quer pouco recuperado porque a gente quer pouco infectado. E ter muito recuperado é sinal que teve muito infectado. Ponto. É isso. Outro dado interessante que o pessoal tenta tirar otimismo disso é olhar, por exemplo, que a taxa de letalidade do Brasil está caindo. Covid matava, não vou saber os números exatos, que isso varia de dia para dia, de mês para mês, mas algo do tipo, Covid matava 5% no Brasil e agora está matando 2%. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer, pode querer dizer tanta coisa. Muito dificilmente a gente não tem nenhuma notícia de uma mutação que está deixando o vírus menos letal. A gente ainda não tem um tratamento que faça uma diferença significativa na letalidade. Então, o que essa queda na letalidade da doença está dizendo para a gente? Que a gente está testando mais, isso sim é uma boa notícia, e detectando mais casos, porque antes a gente só detectava quem ficava doente para valer. Então, a maioria deles morriam. Agora a gente está detectando casos mais leves. Então não vamos comemorar o sistema de saúde ou a política brasileira está combatendo bem porque tem muito recuperado ou está morrendo percentualmente menos. Mesmo que a taxa de letalidade estivesse caindo de verdade, que antes de cada 100 doentes, dois morriam e agora de cada 100 doentes, 1 morre, se a gente triplica o número de infectados, isso é uma péssima notícia. Então, cair a taxa de letalidade não é motivo para terminar o isolamento. Vamos pensar, gente. Vamos parar de procurar notícia boa porque você quer a notícia boa e quer ignorar a doença. Quer que a vida siga. Depois de 100 mil mortos. 100 mil mortos. Desde março. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. 6 meses. 100 mil mortos. Os bolsonaristas eram revoltados com 60 mil mortos por ano por causa da violência urbana. 100 mil mortos em 6 meses. 3 milhões de infectados. Inclusive, presta atenção, 3 milhões de infectados. O Brasil tem mais de 220 milhões de habitantes. Digamos que
a subnotificação seja maior do que nós, opositores ao governo, falamos, que a subnotificação, apenas 1 em cada 10 ou em cada 12 casos sejam detectados, digamos que seja 1 em cada 20. Aí, 1 em cada 20, esses 3 milhões são 60 milhões. 60 milhões ainda tem 200, 150 milhões de brasileiros a pegarem a doença. Graças à nossa política de negação e de busca de um otimismo assassino, a gente está há 6 meses lidando com essa pandemia e há 2, 3 meses com 1.000 mortos por dia. Um pouco de exagero, um mês. Com 1.000 mortos por dia. A gente está num platô, no pico da doença. Se a gente tivesse feito a coisa direito desde o início, falado, caralho, isso é grave, isso é sério, e feito lockdown, e não um isolamento meia boca. Tem muita gente que não entende que a gente não fez um isolamento de verdade. A gente não fez. A gente fechou o comércio, a gente não proibiu gente de sair de casa, a gente não limitou o deslocamento máximo, a gente não fez lockdown, não fez barreira sanitária, nem sequer fechamos fronteira direito. 100 mil mortos, gente. É sempre bom parar para refletir quando a gente chega nesses números redondos, que é onde o impacto psicológico fica forte. Hoje foram 100 mil. E no ritmo que vai, a gente não sabe quando isso vai parar. Se a gente começar a comemorar os pseudo-sucessos do combate à Covid, a gente só vai parar quando tiver vacinado todo mundo. Sabe-se lá quando. 100 mil mortos. 3 milhões de infectados. Não dá para ser otimista. Tá certo? Vamos assumir o desastre em vez de negar o monstro que surge da lagoa